Que também possamos reconhecer os nossos pecados diante de Deus. Que nunca cheguemos ao nível de achar que somos melhores, que somos mais especiais, mas que somos receptores de uma graça imerecida. Nós não merecíamos a graça, mas essa graça nos alcançou. Que possamos nos diminuir para que cada vez mais o Senhor possa crescer em nós. Que possamos cada vez mais entender que não é sobre nós, não é sobre o nosso mérito, não é sobre a nossa capacidade, não é no nosso próprio entendimento, não é na força do nosso braço, não somos nós, mas é sobre Ele, a obra que Ele tem feito, que Ele pode fazer também na nossa vida e através da nossa vida. Atos capítulo 11, hoje aqui dando continuidade ao nosso quadro Mergulhando na Bíblia. E aqui em Atos capítulo 11 nós vemos um momento bastante emblemático da igreja, que é o momento onde Pedro, ele está diante do povo de Deus, ele está diante da igreja do Senhor, os fiéis da época, e ele está ali tentando explicar para eles o porquê que a graça começou a alcançar aqueles que não eram judeus, os gentios. Então vamos lá, sem muita delonga, vamos para o texto, e o título do texto é: Pedro explica-se perante a igreja. E diz assim: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhe exatamente como tudo havia acontecido. E aqui ele vai descrever a visão que ele teve anteriormente com o Senhor. E diz assim: eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu outra vez: não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos vocês e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei de que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Atos, capítulo 11, versículos 1 ao 18. O que podemos nós acrescentar a essa palavra? Aqui nós vemos mais uma vez a forma como Deus adora trabalhar. Porque o nosso Deus, ele adora trabalhar de uma forma que nos deixe sem palavras. O Deus, ele gosta de fazer as coisas de uma forma que faça sanar todo questionamento. Esse é o nosso Deus. Essas pessoas estavam tomadas de questionamentos. Essas pessoas estavam confusas.
Elas não queriam aceitar aqueles novos convertidos ao Senhor por acharem ser melhores que eles. Elas não queriam aceitar o fato de que a mesma graça que as havia alcançado também aquelas pessoas que para elas eram pessoas impuras, eram pessoas que não eram dignas da graça como elas eram. Bastante familiar, não? E quantas vezes nós não vemos isso hoje, não é verdade? Quantas vezes nós não nos achamos melhores que outros por julgar o pecado do outro maior ou pior, ou mais sujo que o nosso? Está na nossa natureza. Está na nossa natureza nos acharmos melhores. Está na nossa natureza achar que somos mais dignos. Quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos um espelho do que ainda acontece nos dias de hoje. Essas pessoas aqui, que estavam ali questionando Pedro, por ter sido um canal de Deus para que a graça alcançasse a vida daquelas pessoas, aqueles gentios, aquelas pessoas incircuncisas, tidas por eles como não dignas da mesma graça que os havia alcançado. Essas pessoas ainda existem muitas vezes no meio de nós. Muitas pessoas como essas ainda conservam esse mesmo espírito nos dias de hoje. Se acham melhores, se acham mais dignas. E sabemos que não é dessa forma. Sabemos que graça é um dom imerecido. Nós não merecíamos a graça. E nós ainda não merecemos a graça, mas ainda assim o Senhor escolheu nos alcançar com graça. E uma vez que de fato somos alcançados com essa graça, passa a ser um prazer ver essa graça alcançando outros. Por maior que seja o seu pecado, por pior que seja o seu pecado, por maior que seja a imundícia que esse outro esteja atolado, uma vez que a graça do Senhor nos alcança, se torna motivo de alegria ver essa graça alcançando outras pessoas e não o contrário. Essas pessoas achavam ter sido alcançados pela graça, mas ainda não tinham sido. Ainda eram pessoas religiosas. E é apenas nesse último versículo que é onde o Espírito Santo opera eles e os convence de que aquela obra que estava sendo feita na vida de pessoas não judias era obra de Deus também. Que o mesmo Deus que estava operando na vida deles era o mesmo Deus que estava operando na vida daquelas pessoas tidas por eles como pessoas não dignas dessa graça que os havia alcançado. E quantos de nós muitas vezes ainda não estamos agindo como eles? Mas que assim como eles nos permitamos, como aqui no versículo 18, ser convencidos de que a obra de Deus é para todo aquele que estiver disposto a receber. Não importa a cor, não importa a raça, não importa a nacionalidade, não importa. Ele é Deus e Ele está além de tudo isso. Ele está aquém de tudo isso. Os rótulos que nós criamos não significam nada para Ele. Esses rótulos que nós criamos não interferem em nada quando o assunto é a graça de Deus, quando o assunto é o alcançar do Senhor na nossa vida. Então, até o versículo 18, nós vemos apenas pessoas religiosas que achavam terem sido alcançadas pela graça, mas que aqui no versículo 18 nós vemos que elas se dão conta que não. E muitas vezes nós vivemos uma vida toda achando que fomos alcançados de fato pela graça, mas na verdade nós estamos apenas seguindo ritos. Estamos apenas seguindo uma religião, um costume. Indo para a igreja por ir, orando por orar,
louvando da boca para fora. Mas quando vemos um pecador ser perdoado, o nosso coração se enche de inveja, Senhor. Mas eu já estou aqui há tanto tempo, e olha, aquela bênção ainda não alcancei, e aí o Senhor, agora, fulano, com aquele pecado que tinha, o Senhor vai lá e alcança ele, e eu, que já estou aqui contigo há tanto tempo esperando. Entende? Então, quando nós agimos dessa forma, nós estamos agindo como essas pessoas aqui, religiosos. Mas uma vez que a graça do Senhor nos alcança, esse tipo de questionamento passa a não existir mais em nós. Porque a graça, ela nos preenche de uma forma que não vai haver espaço para esse tipo de questionamento, não vai haver espaço para inveja. Vai haver prazer por ver a mesma graça que nos alcançou, alcançar outros também. E no versículo 18 ele vai dizer: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios, eles reconhecendo. Até aqui eles não estavam reconhecendo, eles estavam criticando Pedro, porque Pedro tinha ali batizado aquelas pessoas, aquelas pessoas tinham aceitado a Cristo. Mas aqui eles reconhecem. E que também possamos reconhecer os nossos pecados diante de Deus. Que nunca cheguemos ao nível de achar que somos melhores, que somos mais especiais, mas que somos receptores de uma graça imerecida. Nós não merecíamos a graça, mas essa graça nos alcançou. Que possamos nos diminuir para que cada vez mais o Senhor possa crescer em nós. Que possamos cada vez mais entender que não é sobre nós, não é sobre o nosso mérito, não é sobre a nossa capacidade, não é no nosso próprio entendimento, não é na força do nosso braço, não somos nós, mas é sobre Ele, a obra que Ele tem feito, que Ele pode fazer também na nossa vida e através da nossa vida. Que possamos não só aceitar que a graça alcance o mais vil pecador, mas que possamos nos alegrar, não só aceitar, mas que possamos nos alegrar e levar e ser portadores dessa graça. Não importa o tamanho do pecado do outro, não importa se a graça está lá, se alegre por ela ter alcançado mais um. Que possamos ter o nosso coração rendido ao Senhor. Que possamos ter o nosso coração humilde. Que possamos ser vigilantes dia após dia, assim como essa igreja aqui, que outrora vivia como religiosos, achando que já conheciam a Deus verdadeiramente. Aqui eles percebem que não, que na verdade o coração deles estava cheio de orgulho. Eles não queriam aceitar que a graça alcançasse outros. Mas aqui eles reconhecem que aquela obra era do Senhor. E que possamos reconhecer também quando a obra é do Senhor e celebrar e nos alegrarmos com isso. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, esse é o desejo do meu coração para mim e para você também que está assistindo esse vídeo aí do outro lado. Eu te agradeço pela tua companhia em mais um episódio do nosso Mergulhando na Bíblia. E desde já eu te convido a estar dando uma olhadinha aqui na nossa playlist. Tem os capítulos anteriores ao capítulo 11, teremos os capítulos posteriores. Eu quero te agradecer pela tua companhia. Se você puder, deixa aquele like, se inscreve no canal. Bora crescer junto no Senhor. Muito obrigada.